microfone, né? Oh, ei. Tá saindo aí, Juninho? Vê aí. E... Tá? Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. É claro, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, luz do mundo, viestes à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente nunca vai saber, meu irmão, dos nossos pecados lá na cruz. O preço, como o preço foi pago. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos guardados até aqui, Pai. A Tua graça nos alcançou, Pai. Eu nunca saberei os meus pecados lá. Declare mais uma vez. E eu nunca
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer. Nós queremos glorificar o teu nome, Jesus. Tu és santo e poderoso, papai. Tu és totalmente amável, Jesus. Tu és totalmente digno, papai. Nós te louvamos, nós engrandecemos ao teu nome, Jesus. Oh, Pai. Salmos 24. Quem habitará no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, Ele é forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Tua morada, eu sou teu lar, e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mudas, tens liberdade. De lugar, Senhor, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. E muda o teu pé do meco.
Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Em nome de Jesus, Pai. Graça e paz, igreja. Nós estamos mais um dia na presença do Senhor para engrandecer o nome dEle. Eu te convido agora nesse momento para nós clamarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. E assim oremos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu és santo e digno de toda honra, de toda glória, Jesus. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Pai, nós te pedimos nesse momento por todas as pessoas que estão nessa live, que o Senhor possa vir abençoando, Pai, e que essa canção possa ser verdade em nosso coração. Entra na nossa casa com providência, Jesus. Mexe com todas as nossas estruturas, Pai. Jesus, nós te pedimos pelo nosso Brasil. Ajuda-nos a viver em Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Faz um milagre na nossa vida. Faz um milagre em nossa nação, Jesus. Aleluias. A nossa esperança é estar em Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estar mais uma vez juntamente com os amados irmãos na presença do nosso Deus. Querido, nós somos igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias. Inclusive no domingo, nós somos igreja do Senhor. Andamos na presença do Senhor, mas a alegria é quando estamos reunidos. Quando estamos em nossas casas, somos apenas células do corpo, mas quando nos reunimos, formamos o próprio corpo, cujo cabeça é o Jesus Cristo. E eu estou com saudade, querido, de dar um abraço em você, dar um ósculo santo, um beijo em cada amado irmão. Em breve nós estaremos juntos aqui, lotando este templo com alegria, adorando ao Senhor, sentindo o calor humano. Em nome de Jesus, nós estaremos juntos, querido. E eu gostaria que você aumentasse as suas expectativas em relação a esse pós-quarentena, depois dessa pandemia. Muitos não voltarão para a igreja, infelizmente. Muitos estarão acostumados com as lives. Mas o verdadeiro crente, o verdadeiro filho de Deus, ele sente saudade do corpo, ele sente saudade de onde tiver 2 ou 3 reunidos. Ele sabe que Jesus se manifesta legitimamente no meio, então ele estará junto conosco aqui, em cada igreja, na sua congregação, querido. Não deixe de congregar como é costume de alguns. Tem até os desigrejados, eles não
entende o corpo, o mistério do corpo. Nós somos membros um dos outros, corpo de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, e por falar em filho, nós traremos uma palavra poderosa. Toda a palavra de Deus, respaldada na Santa Escritura, tem uma motivação, tem um propósito. A Bíblia diz que a palavra não voltará vazia, ela trará um retorno satisfatório, ela fará aquilo que o propósito manda. Então, nessa noite, você pode ouvir a palavra de Deus, você vai ponderar, você vai criticar, você vai julgar, mas você também precisa entender e praticar. A Bíblia diz: examinai de tudo e retém o que é bom. Então você pode ouvir a palavra de Deus essa noite e fazer o seu filtro, mas o meu maior desejo é que o Espírito Santo te guie para a prática da verdade. Amém, querido? Abra a sua Bíblia aí, você vai ter a oportunidade na sua casa de abrir a sua Bíblia em Romanos, a primeira epístola do apóstolo Paulo. Ali depois de Atos dos Apóstolos, vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo traz algo poderoso, querido. Nós precisamos entender nesses dias a nossa condição em Deus. Nós não podemos andar por aí desavisados, não podemos andar por aí, querido, ignorantes. Quem é você em Cristo Jesus? Quem é você no reino? A revista, a televisão te chama de evangélico. Outros diz que você é protestante. Mas essa noite eu queria trazer algo mais poderoso para nós. Você pode ser crente, você pode ser chamado de protestante, nós podemos ser chamados de evangélicos. Isso é que o mundo nos chama. Mas veja o que a Bíblia nos chama, querido. Veja o que Deus diz quem nós somos. Romanos, no capítulo 8, versículo 14 e o versículo 15, diz exatamente: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Porque, o versículo 15: não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Um espírito de adoção de filhos. Por esse espírito clamamos: Abba, Pai. Do mesmo jeito que Jesus chamou: Pai nosso que estás nos céus. Nós recebemos um espírito, querido, de adoção. Fomos adotados. Recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Querido, que honra, que honra. Então, hoje, se você não tinha essa consciência, não fique só na denominação que o mundo te diz que você é um crente, é um protestante, é um evangélico, é um cristão. Além disso tudo, nós de fato somos cristãos, somos evangélicos, somos da linha protestante porque viemos de Calvino, Martinho Lutero, quando fez a reforma protestante. Somos também denominados, mas a verdadeira denominação que a Bíblia nos chama, ela não nos chama de nenhum desses nomes.
A Bíblia diz que nós somos filhos. A Bíblia diz que nós somos filhos, e isso é um motivo para você glorificar. Isso é um motivo para você agradecer a Deus. Como é bom ser adotado na família de Deus. É uma adoção poderosa, querido. Poderosa. Uma das mais significativas doutrinas da Bíblia é a paternidade divina. E foi isso que Jesus veio trazer. Jesus anunciou, trouxe a imagem de Deus como Pai. Ele falava do Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus apresentou o Pai de uma forma poderosa, e a palavra de Deus nos dá essa filiação poderosa, essa doutrina da paternidade divina sobre as nossas vidas. Somos filhos de Deus, creia nisso. Ele está nos abençoando. No Antigo Testamento ele falava, querido, bem timidamente sobre essa paternidade de Deus. Mas no Novo Testamento, com a chegada do Filho de Deus, o legítimo Filho de Deus, e esse legítimo, querido, ele veio dividir a herança. Que doutrina poderosa, que mensagem poderosa. Ele não é egoísta. O legítimo Filho de Deus veio dividir a sua herança, e da forma melhor possível, se propondo até a morte de cruz. Que amor é esse? Que amor é esse? É 1000 vezes maior do que aquelas pessoas hoje que com mérito, com doçura, adota crianças. Mas Jesus foi muito mais além. Querido, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o amor de Deus nos alcançou. A graça redentora não só nos perdoou, mas nos deu paternidade, nos acolheu na sua família. Ele nos levou para a sua casa e nos deu pleno direito de sermos seus filhos. Que gloriosa bênção! Como é bom entender que somos filhos de Deus. Como é bom entender que agora estamos fazendo parte da família de Deus. Querido, nós somos convidados a ser filhos de Deus por adoção. Este estudo, querido, esta doutrina poderosa traz importantes impactos e questão. Como nós devemos ser filhos de Deus? Como é que nós precisamos? Como nos comportarmos como filhos de Deus? Muitas pessoas ignoram isso. Muitas pessoas estão com uma botijazinha, um pratinho, mendigando na frente do palácio do Pai. Nós precisamos, querido, entender a nossa real condições em Deus, como filho de Deus. Em 1 João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, tem a carta de Judas e tem as 3 cartas de João. Primeira epístola do apóstolo João, o apóstolo do amor, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. João já tinha entendido a sua filiação em Deus, e ele diz: vede, observe, ei, por favor, olhe, entenda quão grande amor nos tem dado, concedido, presenteado o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. E ele traz isso com tanto amor. João é o mesmo que escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz assim: vede com grande amor, quão grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu e não conhece a Ele. Querido, por isso que às vezes nós somos desprezados no mundo, por isso que às vezes somos discriminados no mundo. A minha esposa, a pastora Tassiana, estava na faculdade um dia desses, e ela estava no seu caderno com os vários estudos da célula que nós fazemos aqui. E ela se ausentou um pouco do seu livro e estava ali conversando com outras pessoas, e alguém pegou o seu caderno e de forma arrogante disse: quem é protestante aqui? Porque viu 2 livros, viu 2 estudos no livro dela. O mundo não conhece, querido. O mundo às vezes discrimina. O mundo acha que para ser sábio tem que ser cético. Para ser inteligente não pode acreditar no sobrenatural de Deus. Mas nós que somos filhos, nós entendemos que o amor de Deus nos trouxe para essa tão grande e maravilhosa condição. Somos filhos de Deus. Creia nisso, querido. Você pode dizer, todos não são filhos de Deus. Eu receio em te dizer que não, para não te machucar, mas a verdade tem que ser dita. Todos são criaturas de Deus. O homem, infelizmente, no estado natural, ele está muito parecido com um animal. A diferença é que ele vai ter uma opção, ele tem a volição, ele tem o discernimento e o livre-arbítrio. Mas a sede espiritual que liga a Deus está desligada. Mas quando ele se filia, tem condições para se tornar filhos de Deus. Não é automático, não é aleatório. Existem algumas condições para se tornar filho de Deus. E eu vou te apresentar no mínimo 3, rapidamente. Deus tem nos abençoado. A primeira condição para se tornar filho de Deus está em João, no capítulo 1. Aí é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O versículo 11 diz assim: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Está falando de Jesus. Jesus veio para Israel, Israel não o recebeu. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas foi maravilhoso isso. Isso era projeto de Deus, porque no versículo 12 do capítulo 1 de João, vai dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está entendendo essa palavra? Todos quantos recebem a Cristo, Deus dá o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, uma primeira condição, querido, crer no nome de Jesus, crer na pessoa bendita do Salvador ressurreto Jesus Cristo. É a primeira condição. Para ser filho de Deus é necessário, absolutamente necessário, crer no Senhor Jesus Cristo para garantir essa filiação, querido. Existe uma segunda condição. Isso está em Gálatas 4, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, querido, tem que passar por Cristo, receber a adoção. Você precisa crer em Cristo e receber essa adoção por Jesus. É uma segunda condição, querido. Existe uma terceira: deixar a vida de pecado, crer em Cristo, receber a adoção e deixar a vida natural, e deixar a vida sem ser. A vida que não é filho de Deus é uma vida dissoluta. A vida de quem não é filho de Deus é uma vida animalesca, é uma vida de instinto, é uma vida de deixa a vida me levar. Mas aos que se tornam filho de Deus, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 17 e 18, diz exatamente o seguinte: por isso, saí do meio deles, e portai-vos, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Olha o que Deus está dizendo: saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. 2 Coríntios 6, 17. O versículo 18 diz: eu serei para vós Pai. Nessa condição, se você sai do mundo, recebe a Jesus Cristo, passa a ser adotado na família de Deus, recebe a adoção e se afasta do mal. Aí Deus diz: eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essas são as condições, querido, porque o pecado é uma herança, querido, natural, universal, que assola a todos os homens, a toda a raça humana, e faz parte da nossa natureza. O pecado já está dentro de nós, por uma descendência pecaminosa, já desde Adão. Mas quando recebemos a adoção de filho, quando recebemos a Jesus Cristo, recebemos um Espírito novo, um Espírito Santo, que clama com o nosso espírito, que temos um Pai Santo, que temos um Pai que nos deu perdão, que assegura o perdão, a justificação e a redenção nas nossas vidas. Por isso que 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 ao 17, vai trazer exatamente uma mensagem poderosa. Mas, como é santo aquele que vos chamou, olha a recomendação, querido. Isso não é uma utopia. Eu sei que nós somos falhos, nós pecamos, mas nós precisamos, querido, entrar debaixo dessa adoção, debaixo dessa filiação, debaixo desse Espírito de Deus, para vivermos como filho. E ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver. Você pode até dizer: é impossível ser santo igual a Deus. Sim, mas você precisa lutar, você precisa se esforçar, você precisa se consagrar. Jesus, que era uma pessoa irrepreensível, Jesus não tinha pecado. Para começar o seu ministério, ele passou 40 dias jejuando. Jesus fazia vigílias várias vezes no seu ministério. Dizia que Jesus subia ao monte para orar, só descia no outro dia. Ele consolidou a sua santidade diante dos homens, vivendo no poder do Espírito Santo. Eu sei que para nós é difícil, mas você tem buscado uma vida de oração, querido? Nós temos buscado uma vida de leitura da palavra, nós temos buscado uma vida de consagração e jejum.
Está tão fora de moda falar em jejum, oração, leitura da palavra. Mas nós precisamos nos consagrar, querido. Faça um esforço. O reino de Deus é tomado à força. Você tem que se esforçar. Eu sei que a salvação é de graça, mas eu tenho que deixar o pecado de lado, que a Bíblia nos convoca. A Bíblia nos recomenda: sede santo, como eu sou santo. O nosso Pai, nós temos que puxar ao nosso Pai. Se você vive de pecado em pecado, de mentira em mentira, de falcatrua em falcatrua, de deslize em deslize, querido, você não vai parecer com o Pai dos céus. Você vai parecer com o príncipe das trevas. E a Bíblia diz que quando Jesus estava para ser preso e vinha um meio mundo de gente ruim prender ele, disse: já está vindo aí os filhos do diabo, está vindo aí o diabo, e eu nada tenho nele. Quem é de Jesus anda na luz. Quem é das trevas é regido pelo príncipe das trevas. E nós que somos filhos de Deus precisamos, querido, entender que nada temos no mundo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Versículo 17: durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1:17. Então, querido, você é filho de Deus. Você foi adotado na família de Deus. Aos que creem no seu nome, deu o direito de se tornarem, de serem feitos filho de Deus. E a adoção, querido, quando o apóstolo fala em adoção, é algo tremendo. Não é algo discriminatório, não é algo pejorativo. Muito antigamente a gente brincava: olha, com o nosso irmão, o irmão mais velho queria brincar com o irmão mais novo, dizia: você é adotado. E ele ele não queria, chorava às vezes, e acontecia as arengas e intrigas. Mas nessa condição que o apóstolo Paulo fala de adoção no Império Romano, que era uma legitimidade poderosa. Quem era adotado legalmente tinha plenos direitos, tinha mais direito porque nunca poderia ser deserdado. Então o adotado, nos tempos do Novo Testamento do apóstolo Paulo, quando ele escreve o contexto cultural e histórico, diz que a adoção era muito importante. Até que a Constituição do Brasil, em 1988, trouxe esse espírito para as nossas leis, trouxe essa condição. Hoje o filho adotado tem plenos direitos como o legítimo na nossa lei. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Nós temos o mesmo direito. Por isso que a Bíblia diz: somos herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Glorifique a sua filiação no reino, glorifique a sua condição de filho de Deus. Valorize isso, creia nisso, busque intensificar, consolidar essa condição dia após dia, até porque o nosso Pai está próximo. Em breve a trombeta vai soar e os filhos de Deus serão levados para a casa do Pai. Por isso que Jesus disse poderosamente em João 14: não se turbe o vosso coração, não fique atemorizado, creia no Pai, creia em Deus e creia também em mim, porque na casa do meu Pai, na casa do meu Pai há muita morada. E isso é verdade, porque se fosse mentira eu não diria a vocês. Vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês, meus irmãos e filhos, e estarão juntos para sempre comigo. Creia, o Senhor Jesus é o nosso Senhor, nos deu a condição de filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
Por isso, querido, nós precisamos preservar a nossa conduta, preservar o nosso testemunho de filho de Deus. E eu termino com o versículo de Hebreus 12, 14. Esse versículo fecha com chave de ouro. Hebreus 12 e 14. Para os filhos de Deus, a recomendação é essa: seguir a paz com todos. Não é para fazer guerra, querido. Não é para ter dissensões. Não é para ter brigas e intrigas. Seguir a paz com todo e a santificação. Olha a recomendação da Bíblia: a paz e a santificação, sem a qual, aí ele bota uma condição sine qua non, ele bota uma condição imprescindível, ele bota uma condição que não pode deixar de ser. Sem santificação, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém, não há exceção, ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, a santificação, ninguém verá a Deus. Então, a recomendação: você é filho de Deus, então já vai ser por dedução lógica, você vai ser santo, você vai receber a condição de santificação. Mas pastor, eu peco. Eu também peco, querido, mas nós nos arrependemos. Nós não pecamos por vontade, nós não pecamos mais por prazer. Quando um filho peca, ele peca por acidente, mas ele acende logo uma luz e ele vai buscar arrependimento, e ele vai buscar a graça de Deus, ele vai buscar o perdão de Deus. Ele não vive mais em pecado. Por isso que 1 Coríntios 5:17 diz: porque quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque agora somos filhos de Deus. Então, querido, a recomendação para você esta noite: se você não é filho ainda, se você ainda não recebeu o registro de nascimento espiritual, João 1:12 diz: aos que creem no seu nome deu o poder de se tornarem filhos. Se você crê nisso, você se torna filho, vai ser adotado na família de Deus e vai viver uma vida melhor. Porque aquela mulher adúltera, quando Jesus a liberou, disse: vá em paz, você agora é filha, não peques mais. Então deixa eu orar por você, querido, nessa noite. Eu quero orar para que você receba a filiação. Se você já é filho, você vai internalizar isso, você vai confirmar isso no seu coração. A Bíblia diz que tem o Espírito Santo, confirma em nosso coração, o qual clamamos: Abba, Pai. Então chama aí, Paizinho querido, Pai nosso que está no céu. Jesus não era egoísta. Jesus chamou, disse: Pai nosso que estás nos céus. Ele poderia dizer: meu Pai. Ele disse: Pai nosso, porque nós somos filhos de Deus. Receba Jesus Cristo, se torna filho de Deus e vai ter uma vida de poder, de glória, de milagres, de livramento. O inimigo não te toca, em nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, orar pelos filhos de Deus, aqueles filhos que creram no Teu nome, que buscam a Tua palavra, que acham a Tua graça e que se entregam e confessam dia após dia o Teu poder e entram no caminho que é único, que é Jesus Cristo, o caminho que leva ao Pai. Abençoa cada filho amado, aonde eles estão agora, Senhor, em casa, no trabalho,
nos hospitais. Toca em cada filho, Senhor. O teu poder do Espírito Santo vai fazendo milagres, vai confirmando em cada coração. E aqueles ainda que não confessaram o teu nome, Senhor, o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo. Que esta noite é uma noite de salvação. Está aberta a porta da graça continua aberta. Eu não sei por quanto tempo, mas hoje é um dia aceitável do Senhor. Você ainda que não fez a sua decisão por Jesus Cristo, abra o seu coração, entre na condição de filho. Está bem claro na palavra: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não são filhos, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus. E que o poder de Deus esteja sobre você poderosamente. E eu também oro por aqueles enfermos, em nome de Jesus, que a graça curadora, que o poder restaurador de Jesus Cristo passe sobre você, sobre seu corpo, sobre a sua enfermidade. Ele é o médico dos médicos, Jeová Rafá. Receba a cura em nome de Jesus. Eu concordo, nós concordamos, e a Bíblia diz que quando 2 ou 3 concordam na terra, os céus confirmam. Então receba a cura esta noite, receba a unção em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Mais perto do monte, mais perto da face, me escondo com o peso da tua glória. É mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar e também tirar o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e vento forte é você, no que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, mas perto. Mais perto do monte, é mais perto da glória.
a todos os amados irmãos que participaram juntamente conosco deste momento na presença do Senhor. Querido, continue sendo uma luz amanhã, aonde você for. Você é igreja, você é filho. Lembre-se da sua condição. Essa condição não se perde, querido. Quem é filho não deixa de ser porque saiu da cidade, porque está sozinho no lugar, porque está num quarto só. Você é filho em todos os lugares. Então haja como filho, busque este comportamento de filho e Deus te abençoará ricamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre você, sua casa, seus filhos e sobre toda a igreja e sobre todos os filhos de Deus na face da terra. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Pai me adotou. Muito
momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Até a próxima. Fiquem com Deus.